Bom, boa tarde a todas e todos. Sou Fabiano Rueda, conselheiro do CFP, e estamos iniciando mais um diálogo digital, dessa vez sobre avaliação psicológica compulsória. Esse diálogo foi proposto dentro dos 15 anos de comemoração do SATEPS, do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos. É o primeiro de 4 diálogos digitais que ofereceremos sobre avaliação psicológica. Nós teremos um diálogo digital no dia 17 de julho, sobre como escolher um teste psicológico. No dia 18 de outubro, teremos um diálogo digital sobre avaliação psicológica e inclusão. E no dia 6 de dezembro, teremos um diálogo digital sobre avaliação psicológica em cirurgia bariátrica e readequação genital. A proposta desses diálogos estão também dentro do contexto da nova Resolução 9 de 2018, que foi publicada há um mês, que revogou a Resolução 2 de 2003 e que versa sobre avaliação psicológica, sobre o processo de avaliação psicológica. Acreditamos que essa resolução, que foi construída em parceria com todos os conselhos regionais de psicologia, com a Associação Brasileira de Rocha de Técnicas Projetivas e com o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, ela vem trazendo alguns avanços vivenciados pela área nos últimos anos e que, nesse momento, estão contemplados nessa nova resolução. Gostaria de ressaltar que esse evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Conselho Federal de Psicologia e pelo Facebook. E convido a vocês a enviarem suas perguntas para nosso diálogo pelo e-mail comunica@cfp.org.br ou pelas redes sociais do Conselho. Fazem parte desse diálogo digital a psicóloga Cristiane Fayad e o psicólogo Eduardo Moita. Vou apresentar os nossos colegas que rapidamente estarão apresentando a temática desse diálogo: avaliação psicológica para concurso público, avaliação psicológica para porte de arma, e eu estarei falando sobre avaliação psicológica no trânsito. Gostaria de ressaltar que nós teríamos hoje a presença do convidado Renan Cunha, que por motivos de saúde não pode participar. Ele é nosso representante na Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente do Conselho Nacional de Trânsito, mas ele nos deu todos os subsídios para estar conduzindo este debate. Bom, Cristiane Fayad, gostaria de apresentá-la e agradecer a participação. Cris, ela é psicóloga, mestre e doutora pela Universidade de Brasília, é professora adjunta do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho e do Programa de Pós-Graduação da Universidade de Brasília. Ela coordena o curso de graduação em Psicologia e coordena o grupo Perfil de Pesquisa em Avaliação Psicológica no contexto de segurança pública e privada. Ela atuou por 14 anos como responsável técnica em avaliações psicológicas de concursos. E nosso colega Eduardo Moita, ele é presidente do Conselho Regional de Psicologia do Piauí, o CRP 21, ele é psicólogo formado pela Faculdade Santo Agostinho de Teresina, é psicólogo credenciado pela Polícia Federal para avaliação de armas de fogo. E desde já agradeço a participação de vocês nesse diálogo. Então, vou passar a palavra para Cristiane para brevemente apresentar a sua temática. Bem, em primeiro lugar, boa tarde a todas e a todos, né? Eu quero agradecer o convite que me foi feito falar mais uma vez sobre esse tema aqui no Conselho Federal de Psicologia. Eu acho que vale a pena a gente começar explicando um pouquinho o que é uma avaliação compulsória, né? Talvez o tema que eu esteja responsável seja um dos mais polêmicos. A gente vai ver um pouquinho nas perguntas, né? A avaliação compulsória ela é uma avaliação de caráter obrigatório, que ela necessariamente ela tem uma legislação que rege, né? Regem os procedimentos que devem ser seguidos. Então, nisso, nós temos o concurso público, temos a avaliação de manuseio de arma de fogo, as NRs, né, que têm sido tão faladas, NR 35, 33,
de espaço confinado, espaço em altura, avaliação bariátrica e tantas outras, né, que fazem parte do nosso escopo de atuação. Dentro do concurso público, eu acho muito importante a gente começar falando um pouco sobre o objetivo dessa avaliação. É uma das questões que traz assim uma certa discussão na área, né, uma falta de entendimento que muitas vezes está por nós não termos clareza do que é essa avaliação. Ela está dentro da área de recrutamento e seleção. A avaliação no concurso público ela tem como objetivo avaliar se os indivíduos eles possuem um perfil compatível com o cargo que eles estão pleiteando. Por que é tão importante nós começarmos pelo objetivo? Porque, muitas vezes, não é essa a expectativa que tanto o cliente, seja ele num contexto público ou não, ou o próprio candidato tem sobre essa avaliação. Muitas vezes, o que é esperado de nós, psicólogos, é uma avaliação de indicadores de psicopatologia, que, na verdade, não são possíveis dentro desse escopo de avaliação, e, de fato, é hoje um dos entendimentos da Justiça que nos coloca numa grande contradição entre o que é possível, o que é feito e o que é esperado dentro da avaliação do concurso público. Esse objetivo nos leva a 2 pontos principais. Que perfil é esse que nós estamos utilizando, como ele é traçado, como ele é definido. E as normativas hoje nos mostram a importância de que ele seja feito de uma forma científica, de uma forma embasada, para que dê subsídios a um segundo ponto importante, que é a escolha das técnicas que vão embasar a avaliação desse candidato para verificar se ele tem um perfil adequado para o cargo. Então, temos aí 2 implicações importantes desse objetivo. Nós temos muitas fases nesse concurso, nesta avaliação psicológica. Elas comumente variam entre 8 a 15 etapas. Isso depende da complexidade da avaliação, isso depende do cargo e da instituição a que eu estou me referindo. Então, se eu estiver falando, por exemplo, de uma avaliação psicológica na segurança pública, possivelmente eu tenho aí 15 etapas que variam desde a definição do perfil, com o auxílio de um psicólogo, a definição de um extrato de perfil para publicação no edital do concurso, a participação da elaboração do edital, a definição dos critérios, sejam técnicas e métodos que serão utilizados para avaliação do perfil, que foi traçado. Nós temos a definição dos critérios de instrumentos, a aplicação propriamente dita, incluindo a formação do pessoal que participa desse processo de aplicação, até mesmo o processo de análise de resultados, elaboração e etapas administrativas e jurídicas que são posteriores a esse processo. Então, isso varia muito a depender dessa complexidade. E, por fim, eu acho importante nós ressaltarmos que hoje nós temos 3 importantes normativas que delineiam, que nos auxiliam na execução dessa avaliação. A primeira delas ela foi recentemente publicada, que é a resolução que trata sobre os instrumentos psicológicos. A segunda é o decreto 7.308, ele é um decreto federal. Então, comumente, as pessoas entendem que então eu só posso aplicá-lo numa instância federal, mas não, nós temos alguns entendimentos de que ele se aplica aos estados, e é muito importante que a gente entenda isso. Um terceiro documento importante é a resolução do Conselho Federal 06 de 2016, que é a que vai tratar de concursos públicos, propriamente dito, que foi publicada em 2016 novamente. E acho que é importante também nós não esquecermos da previsão legal desse concurso. Então, com certeza, há uma quarta normativa que vai estar vinculada à previsão legal institucional para que essa avaliação aconteça. Então, uma polícia militar, uma polícia civil ou qualquer instituição pública, ela vai ter um documento normativo que justifica que a avaliação seja feita. Caso nós não tenhamos um documento que justifique, que esclareça uma norma clara de que aquela avaliação ela pode ser feita, a gente começa com um processo que não tem validade jurídica. Então, de forma bem ampla, acho que é isso. Fico à disposição aí para dirimir as dúvidas. Obrigado, Cristiane. A gente já está recebendo algumas perguntas pelas redes sociais e elas também podem ser enviadas pelo e-mail comunica@cfp.org.br. Então, continue enviando suas perguntas que
A segunda etapa desse debate terá como foco o diálogo com a categoria e com as dúvidas que estão chegando. Então, vou passar a palavra agora para o nosso amigo Eduardo para falar sobre a avaliação psicológica no manuseio de armas de fogo. Bom, boa tarde a todos e a todas. A gente poderia começar na questão da avaliação psicológica de porte de arma, nos critérios das questões que são avaliadas e, principalmente, no que a gente vem falado muito junto aos conselhos de classe, que os conselhos de classe têm conversado muito entre si e dialogado na busca de quê? De um normativo, além de muitas questões. Por exemplo, quando é feita a entrevista? Quem faz a entrevista? É entrevista inicial? É entrevista devolutiva? Só aplicação de teste? Então, são várias questões que a gente vem debatendo e discutindo ao longo dos últimos 2, 3 anos, tratando disso. É importantíssimo que um psicólogo, que a psicóloga, ao receber o candidato que vem com a guia de encaminhamento da Polícia Federal, deixe claro o primeiro tempo de aplicação desse teste. Muitas vezes existe um imediatismo das pessoas que querem fazer esse exame de porte de arma de achar que esse exame dura 30, 40 minutos. Quando, na verdade, a pessoa tem que ter pelo menos um turno disponível para que passe um tempo conversando, faça uma entrevista. Muitas vezes, alguns colegas optam em dividir esse momento em 2 ou 3 encontros para que isso seja feito de forma mais... que extraia o maior número de informações da personalidade. E uma coisa que a gente vem falando muito, a questão do que é concessão e do que é direito. Nós, como psicólogos, precisamos entender que, quando a gente recebe um candidato que está pleiteando tirar um porte de arma, ou mesmo comprar um porte, apenas um registro, aquilo não é um direito, é uma concessão do Estado. E que essa pessoa precisa ter todas as condições necessárias e obrigatórias de característica de personalidade, de atenção, de uma série de itens que são necessários e obrigatórios para tê-lo. Então, todos nós temos que ter ciência que, em diversos momentos do nosso fazer, enquanto avaliação psicológica, a gente vai dar resposta negativa. Mas essa resposta negativa é uma resposta que visa o quê? A segurança dessa pessoa e uma segurança social. Na avaliação psicológica que nós realizamos, é muito importante o entendimento disso. Eu tenho notado nos últimos anos uma dificuldade muito grande de alguns colegas, dar essa devolutiva de que essa pessoa não foi apta para possuir ou mesmo comprar essa arma de fogo. E nós temos que ter ciência, nós temos que ter conhecimento disso. A nossa avaliação, nosso fazer, é um fazer científico, que usa um método, que tem toda uma construção e que, baseado nisso, obrigatoriamente, nós temos que estar prontos e prontas para emitir esse resultado. Onde esse resultado tem toda uma previsão legal, tem direito a fazer uma reavaliação, a gente tem que deixar claro isso. Tem direito a fazer reavaliação? Sim, claro. Mas, naquele momento, a pessoa está inapta para comprar a arma ou mesmo renovar o seu registro. E isso é uma dificuldade que é natural. Já conversando com alguns outros colegas de outras profissões, um médico, quando vai dar uma notícia ruim, não é fácil. Então, dizer para alguém que está pleiteando, que acomoda, você não tem condições de comprar essa arma de fogo, muitas vezes aquela pessoa tem uma resistência, né? E que, ao conversar, eu sempre converso, olha, talvez você refazendo a avaliação, possivelmente, daqui a algum tempo, pode ser que você consiga. É sempre deixar claro isso, que no nosso fazer, aquele tipo de exame, cabe reavaliação. O que não cabe muitas vezes é o que a gente vê em algumas situações, pessoas que querem burlar o sistema, vai em outro colega sem avisar e tenta fazer enquanto o laudo não chega. Isso caracteriza exatamente aquilo que muitas vezes o teste dá o diagnóstico. Então, assim, enquanto avaliador, eu devo ter uns 13, 14 anos, mais ou menos, de avaliação psicológica de porte de arma. Diversas situações já me aconteceram. E a gente tem que ter sempre essa noção do que a gente está fazendo, tem uma precisão, tem uma metodologia e é uma questão científica. E deixar isso claro para o candidato e para a candidata que aquela avaliação teve aquele resultado no momento. Deixar bem claro. Por isso, a importância de uma entrevista semi-estruturada, bem feita, que você faça uma coleta de dados, que você escute aquela pessoa que pleiteia a arma de fogo e que, no final da avaliação e da entrevista, você também faça uma entrevista devolutiva o mais longa possível para que você tenha uma coleta de informações precisa. Muito obrigado, Eduardo. Antes de
falar um pouco da área de avaliação psicológica no trânsito. Eu acho que esse momento é o momento inicial, né, no qual a gente apresenta brevemente o tema, né, mas, enquanto Conselho Federal de Psicologia, nós estamos com várias atividades e várias propostas em relação a cada uma dessas áreas de avaliação psicológica compulsória, né, tanto na Instrução Normativa 78 da Polícia Federal, quanto na Resolução 07 de 2009, que versa sobre o trânsito, quanto a 2 de 2017 de concurso público, né, que ao longo do debate a gente vai estar abordando. Especificamente em relação à avaliação psicológica no contexto do trânsito, acho que é importante ressaltar que das avaliações compulsórias, né, que tem força de lei, ela é a primeira, ela é mais antiga, né? Se a gente for ver, as primeiras avaliações psicológicas regulamentadas para dirigir veículos automotores versam de 1951 no Detran do Rio de Janeiro, sendo que em 1953, nós já temos essa avaliação psicológica regulamentada, né, para os motoristas profissionais. E em 1962, o ano do reconhecimento da profissão de psicólogo, né, esse modelo que nós temos hoje de avaliação psicológica para o motorista profissional e para a primeira Carteira Nacional de Habilitação foi quando ele foi implantado. Então, nós temos aí praticamente 60 anos de um modelo de avaliação que se mantém, né? É claro que na década de 60 e 70 o modelo de avaliação psicológica ele foi crescendo, ele se consolidou em 68 com a criação de todos os departamentos de psicotécnica, né, que eram chamados à época em todos os Detrans do Brasil. Então, nós temos aí 2 décadas de 60 e 70 com um crescimento exponencial da área, né, e com essas avaliações compulsórias. A gente tem aí um momento, nas décadas de 1980 e 90, que a área do trânsito, especificamente, ela começou a receber uma série de críticas, né, que tinham como foco, basicamente, os testes psicológicos utilizados. Não era em relação à prática em si, mas à utilização dos instrumentos, daqueles testes, né, que muitas vezes eles eram traduzidos para a nossa realidade, mas não era feito nenhum estudo sobre eles, né, no que se refere a evidências de validade, índices de precisão e sequer tabelas normativas, né? Essas foram críticas que fizeram com que a área caísse um pouco em descrédito na década de 80 e 90, mas é importante ressaltar que essas críticas também fizeram e colaboraram com todo um movimento que aconteceu na nossa área de avaliação psicológica, né? E que, no início da década de 2000, fez com que se criasse a Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica do CFP, se criasse o sistema de avaliação de testes psicológicos, né? E que nos últimos 15 anos a área de avaliação psicológica no Brasil tenha crescido tanto, não só em termos de quantidade, mas também no que se refere à qualidade, né? A gente que é da área pode falar que talvez no mundo o Brasil seja um dos países que mais andou em termos de qualidade do que se tinha e do que se tem hoje em questões referentes à avaliação psicológica. Então, a crítica que a área do trânsito, da avaliação psicológica, vivenciou nas décadas de 80 e 90, ela não existe hoje, ou pelo menos foi bastante resolvida, que o foco era nos testes psicológicos. Aí nós entramos no final da década de 90 e 2000, 2010, com as regulamentações que regem a área do trânsito, né? Nós temos... Em 97, nós tivemos o veto presidencial do Fernando Henrique Cardoso, a avaliação psicológica para motoristas, né? E isso fez com que houvesse um movimento bastante grande da área, né, do sistema conselhos, para regulamentar, de fato, essa prática, que culminou com a promulgação da Resolução 80 de 98 do Conselho Nacional de Trânsito, que estabelecia alguns critérios mínimos que deveriam ser avaliados para definir se uma pessoa estaria apta ou não a dirigir um veículo automotor.
Em 2008, nós tivemos a resolução 267 do Conselho Nacional de Trânsito, que revogou a 80 de 98, e atualmente o que está em vigor é a resolução 425 do CONTRAN, que versa sobre o processo de avaliação psicológica. Então, nós temos 3 grandes momentos, talvez, na área da psicologia do trânsito, da avaliação psicológica no trânsito. Um crescimento exponencial da área, né, com ela sendo regulamentada no Brasil todo, e é o modelo que nós temos atualmente. Um período de sérias críticas, duras críticas à nossa área, mas que fez com que nossa área avançasse, se movimentasse e trabalhasse em cima daqueles problemas. E uma área, nos últimos 20 anos, um período no qual a gente regulamentou essa prática, mas que ainda surgem algumas dúvidas sobre se essa avaliação de fato é efetiva, se é eficaz, se não é. Como se a avaliação psicológica para a obtenção da CNH pudesse dizer ou pudesse informar se uma pessoa vai ou não se envolver em um acidente de trânsito, né? O que, de fato, não é o objetivo da avaliação para motoristas, né? Pensar que uma avaliação psicológica para obtenção da CNH permite definir se a pessoa vai ou não se envolver em um acidente, isso é impossível. Da mesma forma que, quando a gente fala do exame médico, né? O exame médico, ele determina que você tem que ter uma determinada acuidade visual para poder dirigir. Se você não tiver essa acuidade visual, quer dizer que você vai se envolver em um acidente? Não, é impossível dizer. Agora, você tem uma propensão maior a se envolver em acidente de trânsito. Da mesma forma, na avaliação psicológica, você tem algumas habilidades mínimas que são necessárias para a obtenção da CNH, que se você não as tiver, se o candidato não tiver essas habilidades, pode vir a ter um maior risco de se envolver em acidentes. Mas essa predição, ela não existe, assim como não existe no porte de arma, assim como não existe no concurso público, né? O que eu costumo dizer é que as críticas que a área da psicologia do trânsito, da avaliação psicológica no trânsito recebe, muitas vezes tem como foco, enfim, que talvez 80%, 90% da população brasileira só tem contato com um psicólogo quando ele vai tirar a CNH. Né? E eu acho que isso causa um impacto aí, um possível impacto na sociedade, né? Mas, por outro lado, eu acho que é por esse motivo que é uma área que deve ser cuidada, que deve ser trabalhada e que deve ser respaldada no seu fazer psicológico, né? Eu acho que já tem algumas perguntas que estão chegando em relação ao que o CFP está fazendo, tanto na área do trânsito como nas outras áreas, né? Então, não vou me alongar na minha fala, mas eu acho que é isso, que a gente, tanto em concurso público, quanto em porte de arma, e vou dizer especialmente na área do trânsito, porque a vitrine, né, a cara da psicologia, muitas vezes com a sociedade, a gente tem que cuidar dessas áreas e dessas avaliações realizadas de forma compulsória, porque é uma determinação legal, como a Cristiane falou, é algo que a gente tem que atender e temos que fazê-lo da melhor forma possível. Então, antes de passar para as perguntas, estão me pedindo para retomar que elas podem ser enviadas pelas redes sociais ou pelo e-mail comunica@cfp.org.br, para a gente ir conversando e debatendo um pouquinho. Tem uma pergunta aqui de Natália Castro. Natália Castro pergunta: no contexto da avaliação psicológica em concurso público, muitas vezes se faz avaliação de pessoas com deficiência. Como garantir a validade de instrumentos psicológicos aplicados de forma diferente de sua normatização? Acho que, Cris, essa pergunta... Bom, eu acho que essa pergunta vem muito com a nova legislação, né? A obrigatoriedade do percentual para os PCDs, né? Como nós falamos. Eu acho que, antes de nós pensarmos na evidência dos instrumentos, nós temos que pensar um pouquinho nos perfis que estão sendo definidos nas instituições. Então, a gente fala muito em isonomia no campo da justiça, mas a gente precisa perguntar um pouco se o perfil adequado para o contexto do cargo que está sendo pleiteado é o mesmo para todos os candidatos. Então, a gente precisa primeiro entender se esse perfil do PCD é o mesmo
para o cargo do concurso. Essa é uma primeira questão. A partir de definido esse perfil, aí sim eu sigo para a escolha dos instrumentos. Na nossa experiência, né, nós não temos uma gama de instrumentos que vão atender as pessoas com deficiência. Tá? Poucos são os instrumentos hoje disponíveis que nós temos que abarcam alguma especificidade, mas nós temos, sim, alguns com alguns poucos estudos de evidências de validade. Vou dar um exemplo. O som R, né, por exemplo, tem estudos, então ele te embasa para que você possa aplicar, mas isso vai depender de uma segunda questão, que é qual tipo de deficiência. Então, você tem o não vidente, então aí você vai ter uma limitação muito maior de aplicação de instrumentos. Não, é um caso de surdez. Então, sim, é possível aplicar, porque aquele instrumento ele já traz algum tipo de estudo que me mostre alguma evidência de validade para aquela amostra. Então, você tem que fazer uma pesquisa, um investimento dentro dos manuais, para você poder tentar identificar quais que lhe deem algum subsídio para a sua tomada de decisão. Tá? E, por fim, eu acho um pouco complicado. Um dos maiores limites do concurso público é nós termos que atender à justiça, né? É um saber que, muitas vezes, ele está constantemente ali contradizendo um pouquinho, né, o nosso fazer da psicologia. E aí a justiça te fala isonomia, todos serão tratados da mesma forma. Mas a aplicação do PCD ele vai requerer do psicólogo uma aplicação diferenciada, que começa lá na solicitação do concurso público a um atendimento diferenciado e necessário. Então, você tem as provas ampliadas dos testes que são aceitos no Conselho Federal de Psicologia, mas que você precisa ampliar no tamanho que foi solicitado pelo candidato. Muitas vezes, você tem que fazer a aplicação de instrumentos e uma outra pessoa, que é um assistente da aplicação, estudante de psicologia ou não, psicólogo ou não, que faz a marcação para aquela pessoa com deficiência, porque ela tem uma limitação para a marcação daquela folha de leitura ótica de diferentes naturezas. Então, existem muitas particularidades envolvidas nesse processo, tá? Que precisam ser pensadas até para te responder a pergunta, mas é um investimento do psicólogo importante e nós, enquanto pesquisadores, investirmos mais estudos de evidências de validade em pessoas com deficiência. Isso, com certeza, é uma carência enorme das nossas medidas no Brasil. E, rapidamente, Cris, eu acho que também é importante a gente retomar aí a questão da Resolução 9 de 2018, né? Que ela veio a colaborar um pouco com essa questão, né? A gente deixa claro nessa resolução o entendimento da avaliação psicológica como um processo, né? Fala de fontes fundamentais, complementares. A gente tinha a Resolução 2 de 2003, que ela foi extremamente importante à sua época, né? Mas ela tinha como foco os testes psicológicos, né? Essa nova resolução, ela amplia, né, esse processo de avaliação, inclui como fontes fundamentais as entrevistas, dinâmicas de grupo, os testes psicológicos, enfim. Eu acho que o contexto deve ser olhado como um todo, né, e entendido como um processo. Então, eu acho que a gente, em vários momentos, vai estar fazendo referência a essa Resolução 9 de 2018, porque eu acho que pode vir a sanar vários problemas da área. Interessante que você falou agora há pouco. Ano passado, o Piauí foi manchete de vários telejornais, de várias grandes emissoras do Brasil, no que diz respeito à desconsideração da avaliação psicológica em concursos públicos, onde nós tivemos algumas tragédias que, para nós que avaliamos, fazemos avaliação psicológica, são tragédias anunciadas, porque a nossa grande fala, nós marcamos audiência no Tribunal de Justiça, nós levamos uma nota técnica para o Tribunal de Justiça do Piauí, explicando o que é avaliação psicológica. Onde a gente sempre deixa bem claro, não é que a avaliação psicológica do concurso público não possa ser questionada, mas ela não pode ser desconsiderada, principalmente por uma pessoa que não tem conhecimento técnico. Então, a gente teve, no ano passado, o assassinato de uma moça pelo seu namorado, PM, onde foi reprovado na avaliação psicológica, informação dada pela Polícia Militar do Estado do Piauí. Depois, no dia 25 de dezembro, um PM que, numa abordagem desastrosa, matou uma criança que estava dentro do carro, feriu o pai, que é músico, e perdeu uma parte da audição, feriu a mãe, só quem não teve ferimento foi uma criança maior no carro, onde isso foi palco de uma discussão muito grande no Tribunal de Justiça. Nós estivemos lá umas 3 ou 4 vezes. Nós marcamos esse ano de 2018 de fazer construção
para esses juízes apresentar o porquê da avaliação psicológica e uma metodologia que a justiça pode questionar. Nomeia um outro psicólogo, vai fazer uma reavaliação, vai olhar o material que foi utilizado. A questão é não simplesmente desconsiderar a avaliação psicológica como se ela não tivesse valor nenhum. Então, isso é muito interessante, essa fala que vocês fizeram da questão judicial. Então, a gente precisa buscar encaminhar nota técnica aos tribunais de justiça, aos juízes, aos desembargadores, mostrando o porquê da avaliação psicológica e a questão científica desse material que nós utilizamos. Muito bem. Tem uma pergunta aqui que chegou via e-mail da Laísa Moraes, que eu acho que tem a ver aí um pouco com a fala da Cristiane e do Eduardo. Para a concessão do porte de arma, há uma bateria mínima de instrumentos que é indicada. Por que esta bateria mínima, que inclui diferentes tipos de instrumentos, não é respeitada em caso de concursos públicos e, depois de aprovado na avaliação psicológica, fica entendido que a pessoa é apta a portar e manejar arma de fogo a partir de uma testagem apenas? Não sei, Cristiane, Eduardo, eu acho que tem um pouco a ver com concurso público, mas de respeito também a uma interface aí com a avaliação para porte de arma. Bom, é importante nós entendermos de que instituição nós estamos falando, né? Algumas instituições, elas obrigatoriamente, elas precisam seguir algumas normativas da Polícia Federal e a resolução do próprio Conselho Federal de Psicologia. Por que eu digo algumas? Porque uma polícia militar e uma polícia civil, por exemplo, eles têm uma independência, né? Eles têm uma legitimidade de dizer como vai ser o processo avaliativo deles, mesmo que eu tenha uma avaliação para porte de arma de fogo implicada, já que faz parte da natureza da tarefa policial o uso da arma de fogo. Tá? Então, que entendimento nós temos hoje no Brasil? Nós não temos uma resolução que trate de avaliação psicológica no contexto de arma de fogo em concursos públicos. Nós não temos. Tá? Então, hoje, cada instituição de segurança pública ela define se aquela avaliação psicológica feita para a entrada dentro da instituição, aquele candidato que vai, o civil, que vai se tornar um militar, por exemplo, numa polícia militar de algum estado. Então, ela tem essa legitimidade de definir que a avaliação do porte ela já esteja inserida na avaliação do concurso público. Uma sugestão que nós temos feito é que, na definição dos perfis psicológicos, ou do perfil profissiográfico, ou profissiografia, hoje, como é correto nós dizermos estudo científico do cargo, você já inclua o uso da arma de fogo, que você já defina tarefas específicas e um perfil específico que contemple esses requisitos psicológicos, porque eu acho que assim você estará abarcado e tranquilo nas suas decisões, né? E eu vejo assim, nós fizemos um levantamento no nosso grupo de pesquisa de como são realizados as avaliações psicológicas em todas as instituições do país, né, de segurança pública, e nós temos uma diversidade absurda. Nós temos um concurso que ele avalia a atenção concentrada, personalidade, ponto. Né? Esses são os instrumentos que são aplicados. E aí, será que isso vale para um manuseio de arma de fogo? Fica uma questão, né, que, de fato, nós não cumprimos como deveríamos. Ao dar legitimidade para as instituições, a gente entra num questionamento técnico nosso. Né? Será que nós, de fato, estamos avaliando o manuseio de arma de fogo? Não necessariamente. Depende do perfil, depende do que você aplicou, depende de uma série de outras questões. É bem interessante, você falou, assim, nos últimos 8 meses, eu e o Fabiano, a gente tem conversado muito sobre essa questão da avaliação psicológica, de porte de arma de fogo, de concurso público, de DETRAN, que é necessário que nós, enquanto avaliadores, as instituições como os conselhos regionais, o Conselho Federal, a gente tenha um empoderamento daquilo que é nosso. Muitas vezes, o nosso regramento da avaliação psicológica ele acontece através de um DENATRAN, de um DETRAN, de órgãos que não são órgãos técnicos da profissão. E é isso que a gente vem fazendo nos últimos tempos, participando de diversos encontros, indo às polícias federais, indo aos DETRANs, buscando o quê? A construção disso. Para que esse entendimento, vamos falar de CNH. A CNH, o nome diz, Carteira Nacional de Habilitação. O que não justifica a gente ter uma diversidade de entendimentos imensos de que instrumentos devem ser usados,
De que área, de que é que eu estou avaliando? Lugares que aplicam um teste, lugares que aplicam 5. Por quê? Então, assim, a gente entender que essas características... O porte de arma. A característica de um porte de arma, de um registro de arma de fogo, a característica profissional de um policial militar, ela é muito parecida no Brasil inteiro. Então, como é que o entendimento de alguém é totalmente distinto de outro concurso público? A gente teve conversando no Piauí com o Tribunal de Justiça que a gente vai disparar um informe para todas as empresas que fazem concurso público, falando disso, das nossas normativas, enquanto Conselho Regional e a normativa do Conselho Federal, e o que é que os estatutos do armamento, o que é que tudo isso que foi construído. Como é que existe um estatuto do armamento e nós não estamos ativamente participando dele, se nós é que emitimos o direito da pessoa de portar arma de fogo e o registro. Nós precisamos provocar órgãos que estão legislando sobre coisas que é nossa. Então, assim, é uma coisa muito importante, muito necessária, e a gente precisa dar a cara. A gente precisa mostrar por que a gente está aqui, qual é a nossa finalidade. Muitas vezes avaliam que a nossa fala aqui é muito mercadológica, que é garantir o espaço. Não. A nossa fala aqui, eu acho que o ponto principal, qual é? É que nós entendemos e confiamos na avaliação psicológica. Então, baseado nesse entendimento, nessa confiança científica, técnica e tal, é que nós podemos falar sobre ela. E aí nós precisamos construir e apresentar para esses órgãos por que da avaliação psicológica. Um questionamento que eu fiz no Piauí. A avaliação psicológica de concurso público. Qualquer psicólogo estava fazendo. Ok. Qual é a outra função que tem exame psicológico no Estado que não seja com previsão legal de porte de arma de fogo? Existe exame psicológico para o professor? Não. Existe para o auxiliar administrativo? Não. Para o contador? Não. Onde existe a avaliação psicológica? Nas polícias e nos agentes, seja penitenciário, civil ou os delegados. Procuradores, quem vai ter um porte de arma funcional. Então, como que essa avaliação pode ser conduzida por qualquer profissional? Como que não é possível que tenha um representante técnico, alguém que assine e se responsabilize pela informação dada pela equipe? Um grande hospital, ele tem um responsável técnico. Aquele responsável técnico, ele não pratica todas as cirurgias. Ele vai se responsabilizar tecnicamente porque a equipe que ele escolheu para trabalhar com ele é uma equipe que é capacitada tecnicamente para isso. Então, a nossa fala maior é essa. A gente precisa se empoderar sobre esse conhecimento que nós temos e apresentar para as instituições o que é que nós entendemos tecnicamente e eticamente sobre a avaliação psicológica. Posso só fazer um comentário? Bom, eu trabalho nisso há tanto tempo, e uma das questões que eu trago do IBAP desde 2006, salvo engano, né, essa questão. Eu não acho que nós tenhamos perdido um time. Mas a Justiça, quando nós não nos colocamos tecnicamente enquanto Conselho Federal, enquanto psicólogos, ela tomou o nosso espaço de decisão. Tá? Então, concursos públicos, avaliações compulsórias, elas necessariamente precisam ter uma norma vinculada. Quem definiu nossas normas? A Justiça define a nossa norma. Essa é a grande verdade, né? Então, assim, eu achei um avanço enorme na nossa nova resolução, mas a Justiça ela já tem acórdãos claros de que nós não podemos aplicar entrevistas, não podemos aplicar dinâmicas de grupo em concursos públicos. Nós temos já decisões judiciais atuais, agora dos últimos 5 anos, que nos proíbem, em algumas instâncias, a aplicação de testes projetivos expressivos. Então, o que acontece? Quando nós não nos defendemos, a Justiça acabou tomando esse espaço de decisão no nosso lugar e cerceando a nossa escolha de técnicas que, muitas vezes, são extremamente importantes para que a gente possa acessar aquele perfil, aquele requisito psicológico. Então, acho a sua fala muito feliz nesse sentido. Eu acho que nós temos que resgatar esse nosso lugar, né? E esse direito de dizer, tecnicamente, nós somos as pessoas adequadas para defendermos e escolhermos essas técnicas, e não um olhar da Justiça que se resume a dizer que é subjetivo. Tá? E um segundo ponto, que eu acho que é uma certa culpa que a gente tem, né?
uma das preocupações do meu grupo de pesquisa, a gente foi ver qual é o perfil de manuseio de arma de fogo que hoje é traçado no Brasil. Quem fez esse perfil? Quem fez esse perfil foram psicólogos, que definiram quais eram os requisitos necessários para a avaliação do manuseio de arma de fogo. Eu nunca peguei numa arma, apesar de era credenciada, né, até antes de entrar na universidade. E aí fizemos um estudo, um investimento com especialistas, fomos a policiais, e hoje, antigamente conhecido como snipers, né? Então, fizemos um levantamento de um perfil. O perfil não é o mesmo. Então, assim, nós precisamos, tecnicamente, nos resguardar e investir em pesquisas que nos deem ainda mais respaldo para a gente brigar. Né, de um lado positivo de briga, né, se assim vocês me entendem. Complementando, desculpa, Fabiana, só complementando o que ela falou, que é muito interessante isso, eu lembro, no Nordeste a gente tinha uma empresa chamada CHESF, Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, onde a gente fazia uma provinha para se credenciar junto à CHESF. E aí a CHESF mandava para a gente uma listagem de testes que nós deveríamos aplicar e o que era a função. Auxiliar número 2 do técnico de transmissão. O que é que significa isso? Eu não sabia como psicólogo, eu não trabalho com energia. E aí comecei a receber isso, daí conversando com minha mãe, que também é psicóloga, disse, mãe, Eduardo, vá lá, faça uma imersão. E eu passei a madrugada numa linha de num local, uma sala bem grande, com vários botões vermelho, amarelo, para eu entender o que é a profissão deles. Eu fiz o curso de vigilante. Como é que eu vou saber o que é um vigilante de transporte de valores? Claro, eu fiz o curso porque eu quis, mas eu poderia ter tido essa informação de forma diferente. Como que eu vou entender o que é o trabalho de um vigilante de transporte de valores se eu não tenho uma imersão para entender aquilo? Um laboratório, vamos dizer assim. Como que eu vou saber o que é uma avaliação de porte de arma? Alguém chega para mim e diz, vou comprar uma pistola. Eu pergunto, você tem alguma experiência com arma? E aí viu a marca X, porque é a marca usada pela polícia inglesa, americana. Não, eu não tenho. Essa arma tem uma trava, essa arma tem essas e essas características positivas. É porque essa arma é boa, porque atira debaixo d'água. A pessoa me respondeu isso certa vez. Eu disse, e aqui no Piauí você está esperando achar água aonde para atirar com essa arma? Quer dizer, até a construção que ele vem, uma construção financeira, que a arma é a melhor, nós precisamos ter noção do que nós fazemos. Não só do objeto ser aplicado, mas o que é que aquela pessoa vai fazer com aquela arma, qual é o perfil, isso que você falou. Como é que eu sei o que é o perfil de um vigilante? Vigilante existem vários tipos. Vigilante de selva, vigilante de transporte de valores, vigilante patrimonial, os vigilantes que trabalham em plataforma da Petrobras, em rios como o Rio Amazonas. Então, são características bem distintas que nós precisamos. Quem vai avaliar, eu sempre disse isso, precisa entender. Precisa saber o que é que eu estou avaliando e quem eu estou avaliando. Antes de passar, ter uma pergunta que eu acho que tem um pouco a ver com o que está sendo discutido, né? Quando a Cristiane traz a questão de assim, não somos nós que temos regulamentado, de fato, né? Tem regulamentado para nós. E eu acho que aqui vale a pena mencionar também que é importante, a gente não pode esquecer da parceria com as entidades, né? E eu acho que eu gostaria de trazer isso à tona, porque é um pouco a postura que essa gestão 17 e 19 do CFP tem adotado e vai continuar adotando, que é a parceria com o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica e com a Associação Brasileira de Rorschach e Técnicas Projetivas, porque nós entendemos que são essas as entidades que podem nos dar todo o suporte técnico para a gente sustentar uma resolução ou um debate, seja lá onde for. Então, eu acho que isso é importante. E todas as ações que a gente encabeça em relação à avaliação psicológica, independente do contexto, tem que estar respaldadas por essas associações, né? E nesse sentido, tem uma pergunta que se refere a quais as ações do CFP para o contexto do trânsito, né? Eu acho que aí encaixa certinho essa relação com o IBAP e ASBRO, né? Que não é só para o trânsito, para porte de arma, para concurso público, né? Essa resolução 9 de 2018, ela é fruto do debate com as entidades. A gente tem normativa para concurso público, para o contexto do trânsito, mas nós não temos para avaliação para o porte de arma. O trabalho do psicólogo é regido pela Instrução Normativa 78 da Polícia Federal. Mas essa parceria com o IBAP e ASBRO, que
teve como fruto a Resolução 9 de 18, fez com que a Polícia Federal não chamasse, né, para discutir essa instrução normativa, né, com base nessa nova resolução. Então, embora nós não tenhamos uma resolução específica para porte de arma, nós estamos sendo chamados, e nós já tivemos reunião com a Polícia Federal, dando sugestão de atualização da instrução normativa com base na resolução 9 de 2018. E a gente está nesse processo de discussão para embasar a normativa da Polícia Federal. Em relação ao trânsito, eu acho que é importante destacar que são várias as atividades que o sistema Conselhos vem desenvolvendo, o Conselho Federal de Psicologia, o próprio Eduardo, né, tem encabeçado várias discussões na Câmara dos Deputados em relação ao novo Código de Trânsito brasileiro, que ele está em sua versão final. A gente acredita que no segundo semestre ou no primeiro semestre de 2019 ele será aprovado, né? Que incluirá, tudo indica que incluirá a avaliação psicológica para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Só que nós entendemos, além desse movimento de consolidar o trabalho do psicólogo, no sentido de mostrar a importância que avaliar essas condições mínimas pode ter no impacto lá na frente, no impacto social, né? Nós temos que dar subsídios também e dar uma resposta, né, de como esse trabalho pode ser visto como sendo eficiente. Então, nós estamos lá uma frente trabalhando a questão do Código de Trânsito brasileiro, da avaliação para a renovação da CNH, mas, por outro lado, nós estamos também em conversas com a Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente do CONTRAN, que hoje tem a Resolução 425, e nós, enquanto Conselho Federal de Psicologia, temos a Resolução 7 de 2009, que, em muitos aspectos, essas resoluções não conversam, né? Elas têm alguns pontos de divergência que acabam trazendo alguns problemas para o trabalho do profissional lá na ponta, né? Então, nós estamos já com uma data limite, que é final de agosto, para apresentar uma proposta a essa Câmara Temática, o CONTRAN, para uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito que dialogue com uma proposta de resolução do Conselho Federal de Psicologia que altere a 7 de 2009. Então, que dê mais sustento, né, e mais para o trabalho do psicólogo, que, de fato, ele não fique aí no meio. Meu conselho falou uma coisa, mas eu tenho que me remeter à resolução do CONTRAN, que está me credenciando, né, o DETRAN, que está me credenciando, que fala uma outra coisa. Então, nós estamos trabalhando em parceria com o Conselho Nacional de Trânsito para reformular a deles e a nossa e ter uma resolução em conjunto. O Conselho Federal de Psicologia, ainda em relação à pergunta de quais as ações que o CFP está realizando no contexto do trânsito, na avaliação psicológica, nós criamos um grupo de mobilidade e trânsito aqui no Conselho Federal de Psicologia, com integrantes de profissionais de vários estados. Nós estamos revendo a cartilha do CREPOP, de mobilidade humana, trânsito e transporte. Nós estamos com várias ações aí para o próximo ano em relação ao contexto do trânsito. Queremos propor um evento aqui no CFP e estamos começando a dialogar com a Associação Brasileira de Psicologia do Trânsito, que é uma entidade, assim como o IBAP e ASBRO, que poderá nos dar subsídios na área do trânsito enquanto CFP. Então, eu acho que esse diálogo que a gente está fazendo é muito importante e em breve a gente vai ver esses frutos. E, por fim, eu acho que uma outra ação do Conselho Federal é a parceria com o DETRAN de São Paulo, que a gente está tentando implantar. A gente esteve numa reunião há uns 2 meses. A gente quer realizar um curso de, vamos chamar de capacitação, né? Mas não sei se essa seria bem a palavra, com todos os psicólogos credenciados ao DETRAN de São Paulo. É uma parceria entre o DETRAN São Paulo e o Conselho Federal de Psicologia, um projeto piloto que será gratuito, né? Ele não terá custo para o psicólogo. O DETRAN ficará encarregado de convocar esses psicólogos e o CFP arcará com os custos de qualificar esses profissionais, que nós queremos criar uma uniformidade, por exemplo, no laudo, no resultado final da avaliação para CNH. Nós queremos ir discutir com esses profissionais a importância da avaliação de determinadas características nesse processo. Nós não vamos falar de testes que devem ser utilizados, de bateria de testes. Isso não é papel do Conselho. Nós entendemos que o psicólogo
tem autonomia para realizar o processo de avaliação psicológica e isso consta na resolução. Não só autonomia para realizar a avaliação psicológica, como a prerrogativa de escolha do seu teste psicológico, né? Mas nós queremos qualificar esse profissional para uniformizar aí talvez um possível resultado da avaliação e discutir um pouco os construtos dessa área. Mais uma pergunta? Tem aqui... Por que a maioria dos concursos não tem usado mais instrumentos projetivos ou expressivos, uma vez que estes são legitimamente reconhecidos pelo CFP? Acho que a Cris já... Lembrando que eles ainda são utilizados, tá? Algumas instâncias, por exemplo, uma instituição federal, ela já vai ter dificuldade de aplicar um teste projetivo ou expressivo por decisões judiciais, essa é a resposta. Mas temos várias outras instituições que conseguem aplicar e conseguem seguir o seu concurso sem nenhum questionamento. Tem uma pergunta aqui do Gerardo Juraci Neto, que é: boa tarde, qual o posicionamento do CFP em relação a fazer a avaliação psicológica a cada momento de renovação da CNH? Eu acho que um pouco o que eu falei, a gente tem feito essas discussões junto com o Eduardo, o pessoal da comissão consultiva em alguns momentos, né, e o grupo de trânsito. Nós entendemos que a avaliação psicológica para a renovação da CNH ela é importante, mas nós entendemos também que nós temos que mostrar a importância da avaliação psicológica como um todo e o porquê essa avaliação psicológica ela é importante para o contexto do trânsito. Então, assim como a gente está indo lá na Câmara conversar para que a avaliação psicológica seja inserida na renovação para a CNH, nós também entendemos que temos que promover a qualidade, qualificar esse profissional e instrumental que a gente utiliza nessa avaliação. Sobre essa questão do trânsito, é interessante também o que a professora falou sobre a questão da busca pelas casas que estão falando. Por exemplo, o que é que o Supremo, o que é que o Superior, o que é que o Denatran, o que é que o Detran, Contran, o que é que a Infraero fala sobre avaliação? Porque quando a gente fala em mobilidade, a gente raciocina muito em carro, né? Só em CNH. Mas nós temos a questão das habilitações dos motonautas, dos arrais amadores, que é quem possui a habilitação náutica. O que é feito com relação a tudo isso, aos pilotos, como funciona esse tipo de avaliação? Nos últimos 2 anos e alguma coisa, eu tive com o deputado Sérgio Brito, que é o relator do Código Brasileiro de Trânsito, 42 vezes, onde nós levamos diversas notas técnicas. Nos últimos 2 meses, nós tivemos com ele 2 ou 3 vezes, não foi, Fabiano? Tratando sobre essa questão, que é muito importante, que eles precisam, a Câmara dos Deputados, o Senado, ele precisa entender a importância da avaliação psicológica. E eles só podem entender a importância, a relevância nossa, quando nós apresentarmos a eles a questão. Então, eles são pessoas que estão lá e que precisam de um auxílio técnico, que é o que a gente está fazendo, é o que a gente tem conversado com o CFP. O CFP nós temos participado muito de momentos como esse, que é muito importante isso, que é através desses momentos que eles se convencem, através de esclarecimentos técnicos, da nossa importância, da nossa relevância, que é um instrumento técnico, que não é simplesmente uma questão subjetiva. Tem uma pergunta que chegou, na verdade, ela foi enviada hoje para a Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica. A gente entendeu que era o momento oportuno de fazê-la, porque a Cristiane estaria aqui, que é a seguinte: na fase recursal de um concurso público, podem ser aplicados os mesmos testes psicológicos aplicados na primeira avaliação? Há regulamentação sobre isso? Então, vamos lá. Nós temos 2 fases importantes. Uma de fase ainda recursal, ela é administrativa. Ela faz parte de uma daquelas etapas do concurso público, tá? Então, ali, o candidato ele passou pelo processo de avaliação psicológico, da avaliação, né? E é esperado, a avaliação psicológica ela deu um resultado, que é o laudo, e esse laudo ele vai trazer o resultado de apto ou inapto. Ao candidato é dado o direito, previsto em edital, de interpor um recurso administrativo. Muitas vezes, esse candidato ele busca psicólogos do mercado para que eles possam aplicar testes psicológicos e interpor esse recurso administrativo. É muito importante essa pergunta, porque, na verdade, essa avaliação por um psicólogo externo ela não tem validade, tá? Independente dos testes que venham a ser aplicados.
Então, a resolução de concursos públicos, até corrigindo, né, que é a 02 de 2016, ela já prevê isso. Ela deixa claro que esse recurso administrativo ele deve ser realizado com base na avaliação feita no certame. Tá? Aí nós temos uma outra fase, que ela já não é uma fase recursal administrativa, mas ela é do judicial, né, ou da área jurídica. E, nessa fase, o que acontece? Nós não temos uma legislação clara. Tá? Então, você pode vir a aplicar mesmo os testes ou testes correlatos. O que não faz sentido é a montagem de uma bateria que ela não atende às mesmas medidas que aquelas que foram feitas durante o concurso. E isso é muito importante, porque o candidato ele acaba ficando refém de uma bateria montada pelos psicólogos do mercado e acabam onerando o candidato. A gente precisa falar sobre isso também. Existe uma discussão ética importante, né? Então, nós temos candidatos que chegam a pagar R$ 1.800, né, por baterias que não terão um valor nessa fase de recurso. Isso acaba sendo algo que não é muito discutido, mas é uma implicação ética clara. Então, assim, de forma bem objetiva, na fase administrativa, nem se espera a aplicação de uma outra bateria. Nessa fase jurídica, tem uma outra questão também importante. Muitas vezes, o juiz ele já traz uma determinação de que a avaliação precisa ser refeita. Aí já é um outro caso. Quando ele exige que a bateria seja refeita, a nossa sugestão é que seja a mesma bateria feita no concurso. Por quê? Para atender o princípio de isonomia. Enquanto pesquisadores, né, nós vamos pensar, mas tem o efeito de treino, há outros efeitos que vão acontecer. Mas nós não estamos só sobre a égide da psicologia. E, para que você defenda isso na justiça, a mesma bateria ela é mais adequada a esse princípio de isonomia. Caso você venha a construir uma outra bateria, que você se lembre sempre de buscar testes de medidas correlatas. Tá? Uma última questão sobre isso diz respeito a algumas decisões da Justiça dos últimos 3 anos, né, do último concurso de uma instituição federal. O que tem acontecido é que a Justiça ela pede para que o candidato repita a mesma bateria do concurso 3, 4 vezes. E aí o que acontece? É uma tentativa até que ele passe e se torne apto no processo. Tá? Então, infelizmente, já é algo que foge à psicologia, que foge a questões técnicas e que aí é a cabeça, né, do juiz, que é uma sentença que nós não temos como qualificar. Né? É um problema hoje que nós enfrentamos, tá? Que é essa repetição reiterada de uma mesma bateria, num mesmo candidato, até que ele se torne apto. Obrigado, Cris. O pessoal está falando que a gente tem tempo para uma última pergunta, que ela veio via e-mail. Ela é da Lara Letícia Pinto Barbosa. Ela diz: a Resolução 9 de 2018 contém a opção de fontes complementares como uma fonte de informação na avaliação. Questiono se podemos utilizar fontes complementares em concursos públicos. Eu vou responder, talvez, especificamente em relação à resolução, e aí você complementa de concurso, Cris. Mas é importante deixar claro, Lara, que a resolução estabelece que, em casos específicos, e se houver necessidade, o psicólogo poderá utilizar essas fontes complementares. No entanto, ele deverá, obrigatoriamente, embasar o seu resultado em fontes fundamentais. Então, isso é muito importante de ficar claro. Assim, o resultado da avaliação psicológica, em hipótese alguma, poderá ter como base essas fontes complementares. Ele tem que necessariamente, obrigatoriamente, ter as fontes fundamentais como base para o resultado, seja teste psicológico, entrevista, dinâmica de grupo. O importante é como o psicólogo embasará o seu resultado do ponto de vista técnico. Tá? Mas a fonte fundamental é o mais importante para embasar o resultado. Agora, pode utilizar fontes complementares? Do ponto de vista da nossa resolução, ele pode.
Ele pode utilizar, sim, fontes complementares, seja no contexto que for da avaliação psicológica, desde que não as utilize como base para o resultado final a ser dado. No entanto, eu acredito que a Cris deve ter aí alguma informação, né? Deve ter regulamentações, né? Você comentou que não podem ser utilizadas entrevistas, dinâmicas de grupo, né? Mas essas fontes complementares podem ser outros instrumentos, né, que tenham embasamento científico, né, e que respeitem os preceitos do Código de Ética do CFP, né? Então, não sei se tem alguma coisa para complementar aí. Eu acho assim, foi muito feliz o acréscimo, né, dessa diferenciação e dessa possibilidade, desse respaldo na nova resolução. Acho que vai nos ajudar muito dentro do contexto do concurso público, tá? Agora, existe uma frase que nem tudo que é lícito lhe convém, né? Então, assim, há um problema que você pode enfrentar ao aplicar uma fonte complementar na visão da Justiça. Primeiro é onerar o candidato com uma medida que não será tomada como base para resultado, tá? Então, isso é importante que se leve em consideração. E o segundo é que existe dentro do Decreto 7.308, que ele define a avaliação psicológica em concursos públicos, mesmo que na esfera federal. Ele fala no seu parágrafo 4º que a avaliação psicológica ela deverá ser realizada mediante o uso de instrumentos de avaliação psicológica capazes de aferir. Então, ela meio que reduz mesmo para testagem psicológica, tá? Eu não sei se todos sabem o histórico, né, desse decreto. Houve uma participação importantíssima da comissão consultiva na época. Nós tentamos até brigar para que isso fosse modificado, mas, infelizmente, nós não conseguimos, né? Então, eles fecharam um pouquinho na testagem mesmo, limitando, em alguns pontos, a aplicação de outras técnicas. Então, poder pode, mas você tem que estar muito bem embasado e sabendo que, juridicamente, você vai responder por essa escolha. Acho que a questão é essa, né? Sabendo que você poderá ser contestado, né? Sim. Mas desde que você tenha embasamento técnico e científico para você sustentar o seu resultado e a utilização dessas fontes complementares, não haveria problema nenhum. Mas aí depende muito, sim, dessa qualificação do profissional, né? De saber, de fato, que tipo de avaliação e qual o objetivo da avaliação psicológica que ele está realizando. Então, acho que... Até porque foi tão bom isso aparecer nessa resolução. Os nossos instrumentos eles não dão conta de todo o escopo do perfil psicológico. Muitas vezes, nós precisamos lançar mão de outras técnicas para que nós possamos alcançar essas características e avaliá-las da forma mais adequada possível. Então, isso é um grande ganho. Só que o que nós precisamos agora é convencer a Justiça, né? Existe um processo de convencimento que não tem como nós não fazermos. Eu acho que a própria resolução ela já é um grande ganho de convencimento, porque ela é uma norma, ela é algo que nos dá todo o embasamento para o fazer da avaliação psicológica nesse contexto. Então, você pode citar a resolução ao justificar e ponto, você está respaldado. A escolha foi científica, ela tem uma motivação, ela tem todo um argumento muito claro, e você está respaldado. Isso é muito bom. Ok, Cris, obrigado. A gente já está fechando o nosso primeiro diálogo digital dessa comemoração dos 15 anos do SATEPSE. Eu queria, antes de fechar, dar a palavra aí ao nosso amigo Eduardo, depois a Cristiane, para um fechamento sobre a participação aqui. Fiquei muito feliz com essa participação, porque contempla o que eu vejo da categoria no Brasil inteiro, buscando e querendo entender algumas questões da avaliação psicológica. E uma fala, nós falamos aqui diversos assuntos, mas uma fala única com o norte de quê? Nós estamos construindo resolução, nós vamos apresentar essas resoluções e nós vamos, como eu disse, nos empoderar daquilo que é a avaliação psicológica e transmitir isso para os órgãos que utilizam da avaliação psicológica. Polícia Federal, concurso, secretarias de segurança, justiça, polícias, agentes de penitenciário, agente estadual, uma série de itens que a gente vem fazendo nos últimos tempos em reuniões com a Polícia Federal. A nossa tentativa é sempre essa, de construção, de coletividade, do que a avaliação psicológica é um instrumento. Eu sempre falei, quando alguém me pergunta essa pergunta, eu posso utilizar isso? Tente minimizar instrumentos que vão te gerar problema pós-concurso.
Eu sempre tentei isso. Quando a gente vai fazer um concurso, quando eu ia supervisionar alguma banca, gente, vamos escolher instrumentos que minimizem o meu risco de problema jurídico. Vamos sustentar com instrumentos que já tiveram em outros concursos e que esses instrumentos tiveram pouco questionamento ou nenhum. Então, assim, essa questão nossa é muito importante. A gente precisa ter um viés do fazer técnico e do fazer político-institucional, que é levar essas resoluções, essas normas, para o órgão e explicar, porque só nós temos a habilidade e o entendimento técnico, científico, metodológico, de explicar para essas pessoas a nossa função do nosso fazer. É isso. Obrigado e contem sempre comigo. Bom, mais uma vez, muito obrigada, né, por esse momento. Eu quero primeiro aproveitar, enquanto diretoria do IBAP, convidar todos vocês para o nosso congresso. Ele vai ser realizado no final de junho do ano que vem, de 2019. Estamos fechando aí a cidade, né? E a ideia do IBAP é trazer subsídio justamente para esse fazer da prática profissional e como que as nossas pesquisas também dão subsídios para isso. Então, assim, estão todos convidados. Logo, logo aí a gente traz aí mais informações. Teremos minicursos e workshops que vão trazer a prática no contexto de concurso, bariátrica, né, manuseio de arma de fogo, CNH e tantas outras, né, as NRs. Já estamos aí com algumas previsões bem interessantes. Então, estão todos convidados. E, no mais, assim, agradecer esse momento. Eu acho que essa comissão ela tem um papel ímpar, né? Já está mostrando sua diferença. Isso é muito bom. Nós estávamos precisando mesmo colocar o dedo da ferida, questionar questões que até então nós não questionávamos, dar respostas a essas questões, melhorar a nossa prática profissional, melhorar a nossa identidade, né? Mostrar para a justiça que nós somos competentes para assumirmos as nossas escolhas, defendermos as nossas escolhas de uma forma científica, tecnicamente embasada. E eu acho que isso é um papel ímpar, né, para o Brasil, né, para a avaliação psicológica no Brasil. Só por último também, o nosso grupo de pesquisa ele tem investido em uma série de novos estudos. Um perfil psicológico hoje, ou análise profissiográfica, nós temos buscado outras técnicas, né? Um exemplo, né, de a campo mesmo, uma técnica de persona ou de tantas outras possibilidades para tentar identificar quais são os perfis, né, que são interessantes e importantes, sair um pouquinho desse perfil ideal e ir para o perfil real, como que nós podemos avaliar bem esses perfis. Então, uma sugestão que nós temos é que os psicólogos comecem também a buscar um pouquinho o que está sendo feito, né, no Brasil, de uma forma diferenciada, para não fazermos mais do mesmo, né? Para nós aprimorarmos aí a nossa prática, a gente precisa buscar informação, buscar produção científica, buscar esses grupos de pesquisas que não estão necessariamente apenas nas universidades, porque temos aí também tantas instituições como o IBAP, como tantos outros, que investem na avaliação psicológica e podem auxiliá-los, né, na melhoria das suas práticas. Então, muito obrigada, é isso. Cristiane, Eduardo, eu, em nome do Conselho Federal de Psicologia, em nome da Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica, aqui presente hoje, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês terem atendido ao nosso convite, né? Eu acho que é importantíssimo esse tipo de debates, eu acho que a área precisa que esses temas sejam discutidos, sejam apresentados, ela precisa saber o que está sendo feito em relação a elas. Eu acho que esse momento foi muito proveitoso. Gostaria de lembrar que dentro da comemoração dos 15 anos do Sistema de Avaliação de Teste Psicológico, nós teremos mais 3 diálogos digitais esse ano. Um será no dia 17 de julho, referente a como escolher um teste psicológico. No dia 18 de outubro, nós teremos avaliação psicológica e inclusão, que vamos tratar a questão da avaliação psicológica e o transtorno do espectro autista e da deficiência. E teremos no dia 6 de dezembro, avaliação psicológica também compulsória, só que no caso em cirurgia bariátrica e readequação genital. São 2 áreas nas quais a gente está sendo chamado a realizar avaliação psicológica e ainda nós não temos muitos subsídios. Então, a gente entende que esse debate tem que ser trazido para a categoria, a gente tem que discuti-lo junto com a base.
E para fechar, duas questões. Além desses diálogos digitais, é importante ressaltar o trabalho que essa comissão vem realizando dentro desses 15 anos do SATEPSI, né? Nós lançaremos no Congresso Brasileiro de Ciência e Profissão, o Congressão, que vai acontecer de 14 a 18 de novembro desse ano, em São Paulo, na Uninove. É o maior congresso da psicologia brasileira, então peço e convido vocês a entrarem no site www.cienciaeprofissão.com.br. Nesse congresso, nós lançaremos uma edição especial da revista Psicologia, Ciência e Profissão, que vai tratar desses 15 anos do SATEPSI, da avaliação psicológica nas diferentes áreas, na qual foram convidados profissionais renomados e muito experientes, históricos da avaliação psicológica no Brasil. Nós estamos lançando uma cartilha sobre a avaliação psicológica, nós estamos propondo algumas campanhas que em breve a categoria ficará sabendo. E para fechar, a segunda questão que eu acho importante ressaltar, ainda em relação à Resolução 9 de 2018, que trouxe a questão das fontes fundamentais, complementares, a questão da prerrogativa do psicólogo de poder escolher a ferramenta que ele quiser utilizar, que dá autonomia ao Conselho Regional de Psicologia, consultar a Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica, se determinado instrumento que está sendo utilizado na prática é ou não um teste psicológico. A gente não tinha respaldo legal para isso. Após muita discussão, muita avaliação do jurídico, a gente entende que é o CFP, sim, que tem essa autonomia, e a gente hoje tem isso regulamentado. E, por fim, eu queria trazer o último item que fala da Resolução 9 de 2018, que é da justiça e proteção dos direitos humanos. A gente entende que essa resolução trouxe o avanço das fontes fundamentais, complementares, mas a gente trouxe o avanço de incluir em todo o processo de avaliação psicológica a questão do respeito aos direitos humanos. A gente não pode promover nenhum tipo de avaliação psicológica, pensar em nenhum teste psicológico que venha a criar qualquer preconceito, estigma, ser considerado um instrumento de tortura, enfim. Os direitos humanos, eles caminham junto à avaliação psicológica. A gente tem que entender, eu acho que nisso caminhamos bastante, mas nunca é demais a gente frisar que a avaliação psicológica não pode ser entendida em momento algum como estando dissociada da questão do respeito aos direitos humanos. E nós vamos marcar a nossa gestão por isso, pelo respeito aos direitos humanos e a sua relação com a avaliação psicológica. Então, agradeço muito a participação novamente, quem assistiu pelas redes sociais, e a gente se encontra no próximo diálogo, 17 de julho, falando de avaliação psicológica. Obrigado a todas e todos.